Então vamos iniciar. Hoje as tarefas, a leitura do Seara, a Rosângela, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a Deise, prece inicial a Isabel e a prece final a Rita. Pode ser? As vibrações eu faço, tá bom? Podemos iniciar então com a leitura do Seara, depois a prece e depois a leitura do Evangelho. A Seara é o capítulo 81, Ondas. É reunião pública de 4/11/60, item 182. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Esse verbo enxameio me chamou a atenção, eu fui procurar a definição, que é deixar uma colmeia e povoar outra, ou em sentido figurado, fervilhar. Então, ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário que te definas em tarefas especiais, nos círculos mediúnicos, para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente, quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observas, e em qualquer desses estados de alma, assimila as influências alheias. Medita assim na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é a lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é poção corrosiva. A nota de fraternidade é injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é drágia de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes a teu modo alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda que sintonizas. Então, vamos unir os nossos pensamentos a Jesus, caminhando de mãos dadas. Vamos pensar nos momentos maravilhosos que podemos ter aqui hoje, os momentos de grande conhecimento, e que esses momentos nos sirvam para a nossa conduta diária. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Assim seja. Bom, Evangelho capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Item 6, parábola dos talentos. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui teus outros 5, mais que eu lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel,
Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tem outros 2, que ganhei com eles. Seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, seis que é homem de rija condição. Cegas onde não semeastes e recolhestes onde não espalhastes. E temendo, me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui, item, o que é teu. E respondeu o seu senhor. Lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei e não recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe aos que têm 10 talentos, porque todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, dir-se-lhe-á até o que parece que tem. E o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro, a ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, 14 e 30. Muito bom. Apenas um comentário, né, dessa lição do Evangelho. Lembrar que todos nós recebemos muitos talentos, né? E a gente reclama, mas é hábito nosso reclamar de tudo mesmo. Mas a gente recebeu muitas bênçãos das mãos de Deus, né? E a gente deve utilizar em proveito do trabalho, né, a serviço de Deus, nosso Pai, a serviço de Jesus. E me marca sempre uma pergunta que tem no livro dos Espíritos, Kardec perguntando aos Espíritos qual o limite do trabalho, né? E os Espíritos falam que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Então, às vezes, a gente fica pensando a respeito disso e quase sempre chega à conclusão que sempre dá para fazer um pouco mais e um pouco melhor do que a gente está fazendo. Em todos os sentidos, não só no sentido do trabalho material, mas na doação que devemos ao próximo, na doação amorosa que devemos a todos aqueles que ainda não têm a visão e a percepção que temos da realidade que nos rodeia, né? E, portanto, cabe a nós meditar bastante nessa lição do Evangelho, porque estamos exatamente no tempo de fazer esse talento produzir, né? Fazer esse talento render. E a lição do Seara sempre é importante para nos lembrar da necessidade de manter a nossa vigilância em tudo, nos atos e ações, porque tudo é vibração, né? E a gente capta e a gente emite. E nossa responsabilidade é grande, a gente tem que pensar a respeito e sempre ser vigilante. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário disso? Com relação à vibração que você falou agora, gente, eu estou lendo agora Missionários da Luz. Acho que o pessoal já deve ter lido, né? E fala muito sobre a vibração. Sim. Ela fala muito sobre... Você já falou tudo isso nas nossas aulas, mas é sempre bom reforçar. O poder da oração e o quanto, de fato, a vibração e a oração, o poder que tem em tudo que está à nossa volta. É exatamente isso aí. Exatamente. A Isabel também quer falar alguma coisa? Isso. Poderia comparar, não coloque a lâmpada, né, embaixo da mesa, né, do alqueire, sim, né? Sim,
Quer dizer, você não pode desperdiçar aquilo, essa luz que você tem. O que você isso. pode fazer. Isso é importante, porque a gente pode acabar escondendo, né? E a gente tem realmente que mostrar, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? Mas sim colocar no candeeiro, onde possa iluminar todos que estão na casa, segundo Jesus. E é interessante que, em prosseguimento a esse trecho do Evangelho, Jesus fala, né, que a gente não consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte. E realmente, tem pessoas que, por mais que tentem, não conseguem esconder a sua luz, né? Porque isso já se tornou habitual nela. Então, tem coisas que a gente não consegue esconder, né? E algumas pessoas, o bem é natural e de tal forma, né, elas iluminam o caminho que elas acabam marcando por onde passam, né? Intensamente marcando. Tudo bem, gente? Vamos para a aula? A nossa aula de hoje, a gente já falou bastante coisa a respeito, mas a gente sempre tenta trazer alguma coisa nova, né, para os nossos comentários. Não é um tema exatamente novo, mas sempre tem alguma coisa a mais que a gente possa comentar. Tá todo mundo enxergando aí, né? Então vamos falar um pouco sobre a glândula pineal, né? Também conhecida como epífise, tanto que em Missionários da Luz, no capítulo 2, ela é tratada como a epífise, né? A glândula pineal, e aproveitando para falar em relação a ela um pouco sobre animismo e a mediunidade. O programa fala para a gente falar de glândula pineal e mediunidade, né? Mas vamos lá. Primeiro, só para todo mundo ter uma ideia, a glândula pineal, ela é um grãozinho, né, uma sementinha que fica bem localizado bem aqui do nosso cérebro, olha, né? Essa é a epífise que está de azul aqui. E os espíritos falam que realmente ela vibra uma luz azul, azulada intensa, né? Então ela é esse grãozinho aqui, olha. Por mais que ela pareça pequena, insignificante, a gente vai ver o quanto importante ela é para todos nós, tá? Só situando. O estudo da epífise não é novo, né? Não é de agora. E principalmente nos povos mais espiritualizados, que tinham um estudo mais aprofundado a respeito da realidade espiritual, ela já era realizada, né? E é interessante, esse símbolo é um símbolo egípcio, né? O olho de Horus, que é o olho que a tudo vê. E esse símbolo egípcio, alguns estudiosos espíritas relacionam ele à epífise, né? Ao nosso sistema cerebral que proporciona, né, ao nosso cérebro ser realmente a sede do espírito, né? E esse símbolo ele é interessante. Os egípcios, a gente sabe, eles são eram, né, um povo bastante evoluído nessa questão. E a gente sabe que eles formam aquelas raças adâmicas que a gente fala, né? Eles vieram de um outro planeta, já trazendo um grande conhecimento para auxiliar o progresso dos povos primitivos da Terra de então. Esse símbolo, né, o olho de Horus, só para a gente destacar um pouco mais, ele, segundo esses estudiosos, ele representa essa parte, saí aqui. Ele representa essa parte do nosso cérebro que a gente vai estudar hoje. Segundo esses estudiosos, a gente tem aqui a representação que a gente teria num corte transversal do nosso cérebro, né? Enquanto alguns dizem que aqui é um símbolo de um olho, né? Uma lágrima aqui, ó, tal. Mas se você parar para pensar, ele não se parece com um olho, né? Então, tem mais a ver realmente com o corte transversal de um cérebro. Por quê?
né? Aqui a gente teria a região do bulbo, né? Aqui a região do tálamo. Olha, aqui fica mais fácil para vocês verem. Vejam, aqui a região do bulbo, né? Aqui essa região do tálamo. Aqui o hipotálamo e o corpo caloso aqui em cima. Aqui eu coloquei o corte transversal de um cérebro só para a gente ter uma ideia. Ó, o bulbo aqui, que representa realmente esse bracinho aqui descendo, né? Aqui o hipotálamo, nessa parte aqui. Olha, o tálamo bem aqui no meio, dando a impressão que é o olho aqui dentro, né? A pupila, né? E o corpo caloso fazendo essa volta aqui. E vejam que é interessante que até essas marcas, essas fissuras aqui, né? Aqui está representado, mostrando que aparentemente não tem como se afirmar isso, mas os egípcios talvez tivessem com ele realmente querido indicar o conhecimento que eles já tinham dessa região do cérebro. Tá? O nosso cérebro é bastante importante conhecer tudo isso, porque cada vez mais a gente vai aprofundando, vai percebendo e vai estudando as suas funções, né? Percebendo que elas... É importante ter esse conhecimento para entender o que se passa conosco, né? Essa situação aqui, gente, é interessante. Bom, vamos avançar, a gente vai conversando. A glândula pineal ou epífise, a coisa ficou bem na frente. Ah, isso aí. A glândula pineal ou epífise é uma glândula endócrina, do nosso sistema endócrino, né? Que tem o formato de uma pinha, aquele fruto do pinhão, né? O pinhão mesmo, né? Que é aquele fruto do pinheiro, ou de um grão. Essa glândula está localizada no diencéfalo, no nosso cérebro, onde a gente mostrou lá, próximo ao centro do cérebro dos mamíferos, mede 5, mais ou menos, por 8 milímetros e pesa cerca de 150 miligramas, né? É uma coisinha. Ela produz a melatonina apenas à noite, na ausência da luz. Quando vai chegando à tarde, assim, ele começa a produzir, né? Faz parte do chamado relógio biológico e regula as funções relacionadas com a reprodução e as funções dependentes da duração dos dias e das noites, que a gente chama de ciclos circadianos, né? E os sazonais, referente aos períodos do ano. Esse hormônio também influencia o crescimento e regula o sono no ser humano. Então percebam que ela é uma glândula, né, que produz hormônios, que tem a ver com essa questão do nosso sono, né? E também é relacionado, sim, né, ao sexo. Inclusive, os cientistas imaginavam que ela existiria apenas para regular as funções do sexo, né? E depois ela iria perdendo atividade até mineralizar totalmente, né? Calcificar totalmente e perder a sua função. Alguns estudos sugerem ainda que a glândula pineal teria uma ação maior sobre as outras glândulas endócrinas. O André Luiz, ele afirma isso no livro dele, que a glândula pineal, ela é, né, a glândula que mantém essa relação muito intensa com as demais glândulas do nosso sistema endócrino, né? Portanto, todos os hormônios que são produzidos no nosso corpo têm uma relação com o funcionamento da nossa glândula pineal. Portanto, bem diferente do que se imagina, a glândula pineal, ela tem uma atividade intensa, né? E nessa atividade dela, ela influencia todo o nosso organismo, tá? Por que a glândula pineal é considerada glândula da vida espiritual?
André Luiz fala isso no livro Missionários da Luz, no capítulo 2 lá. Ela é a glândula da vida mental, é a glândula da vida espiritual. O porquê disso, né? E é exatamente esse o motivo pelo qual estamos estudando a glândula hoje aqui. A pineal, essa glândula, ela é uma anteninha, né? Ela converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Então vamos entender isso. Eu vou pedir para todo mundo desligar o áudio, clicar lá no botãozinho, né? Para que o barulho de um não interfira na aula do outro, tá bom? Então, retomando aqui, a pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Nós acabamos de falar no início da aula que tudo é vibração, né? O nosso pensamento é vibração, são ondas mentais, né? Quando a gente fala ondas eletromagnéticas, são essas ondas elétricas e magnéticas que chegam até nós. Elas são captadas pela nossa pineal e são transformadas, né, convertidas em estímulos neuroquímicos. Esses estímulos neuroquímicos são exatamente substâncias que vão reagir em todo o nosso cosmo orgânico, né? Então, portanto, a pineal, essa anteninha aqui, se o espírito está ao nosso lado, seja ele encarnado ou desencarnado, emitindo pensamentos, esses pensamentos são ondas que chegam até nós e são captadas pela nossa pineal, dando início a um processo que a gente vai verificar a partir de agora. Tudo bem até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá. No livro Missionários da Luz, no capítulo 1, que trata do psicólogo, psicólogo não, é psicógrafo, né? O psicógrafo. Vamos lembrar que a psicografia, a mediunidade da psicografia e a mediunidade da psicofonia, que é a incorporação que a gente fala, ela é a mesma coisa, né? Em questão de procedimento. Acho que ele até chega a falar isso aqui. Então, é explicado para André Luiz aqui, né? Ele explica no livro. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, a glândula pineal, ela é a principal das glândulas, ela conserva ascendência, quer dizer, ela está acima de todo o sistema endócrino. Ela, portanto, vai regular o nosso sistema endócrino. Lembrando que o sistema endócrino é formado daquelas glândulas do nosso corpo que produzem substâncias, hormônios que, né, são atiradas no nosso sistema sanguíneo, né, até chegar à região onde elas devem ter um efeito. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então percebe que a glândula pineal, ela, através de princípios eletromagnéticos do campo vital. De novo, a gente está falando aqui, né, dessas ondas eletromagnéticas, né? Ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Quer dizer, ela tem uma ação direta, né, com a região do cérebro que expressa a vontade do espírito, né, como a gente vai ver. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Olha que interessante, né?
essa glândula, aquela coisinha minúscula que a gente viu lá, ela detém uma ascendência sobre todo o nosso sistema nervoso, né? Já vimos que ela detém uma ascendência sobre o nosso sistema endócrino, que é o nosso, né, sistema de glândulas, e agora estamos vendo aqui que ela detém uma ascendência, uma importância sobre a rede nervosa do nosso organismo físico. Portanto, uma emissão dela instantaneamente tem reação no corpo inteiro, né? Tudo bem? Quando ele fala aqui em energias psíquicas, são essas ondas mentais, né, captadas e transformadas, como vimos lá atrás, em estímulos elétricos, né, estímulos, substâncias, né? Tudo bem? Vamos avançar. Qualquer dúvida, vocês me interrompem, vocês falam, tá? Aqui eu peguei até parece que eu tirei, né? Eu peguei uma radiografia, um raio-x da internet, para a gente poder falar a respeito da glândula, da epífise, da glândula pineal. Essa é a região craniana, né? O nosso cérebro está aqui dentro, ó. E vocês percebem que se destaca aqui, veja, uma formação branca, tá vendo? Aqui um pontinho branco. Essa é a epífise. E por que na radiografia ela se destaca? Porque a radiografia encontra nela um corpo mais duro, que é, como vimos aqui atrás, a formação de cristais de apatita. Esses cristais de apatita é um minério, né? Que ele não está presente somente na glândula pineal, no nosso organismo. Ele está presente também na formação dos dentes e na formação óssea nossa. Mas foi verificado, e inclusive hoje, naquele vídeo mesmo que a Isabel mandou, o Sérgio Felipe, ele fala a respeito, né? Por isso que muitos estudiosos acham que ela perde finalidade, porque acha que ela calcifica, acha que ela, como que ele fala, biomineraliza, alguma coisa assim, né? E perde a sua finalidade, mas não. Fazendo um corte aqui, como fez o Dr. Sérgio Felipe na palestra dele, fazendo um corte na epífise, você vai perceber que dentro dela ela tem como fosse uma pele envolvendo ela, né? E dentro dela possui cristais, né? Esses cristais, eles servem para captação dessas ondas eletromagnéticas, né? Esses cristais que estão dentro da epífise, eles captam, refletem essas ondas eletromagnéticas, fazendo vibrar, né? E através dessas ondas é que a epífise, compreendendo a mensagem que chega, né, captando essa mensagem, ela transforma nos estímulos elétricos para o nosso cérebro, os estímulos a nível de substâncias que vão provocar as reações do nosso corpo físico. Então percebam que as ondas, elas vão chegando, né, aqui, e se não fosse a nossa epífise, ela passaria e a gente não perceberia nada, né? Mas como tem a nossa epífise aqui, os cristais de apatita, elas refletem nesses cristais, né? E captam essa mensagem que é direcionada. Agora, um detalhe, nem todo mundo possui cristais de apatita na epífise, né? Na glândula pineal. Nem todo mundo. E isso não tem muito a ver com a questão da idade, porque você pode ter crianças, né, com uma epífise com formação de cristais de apatita
outras não, e você pode ter idosos com formação de cristais de apatita e outros não, tá? Então não é idade, né, ou sexo da pessoa que tem a ver com isso. É a questão mesmo da mediunidade, né? A pessoa, e qualquer um de nós pode tirar uma radiografia e perceber isso. Se aparecer esse pontinho branco na radiografia do nosso crânio, é porque a gente tem essa formação de cristais de apatita na nossa epífise. Se não aparecer nada, aqui ficar tudo escuro, é porque a gente não tem. O fato da gente não ter não significa que a gente não possua mediunidade. O fato da gente não ter esses cristais de apatita significa que a gente não possui, né, a mediunidade de incorporação. Tá? A gente não vai possuir determinado tipo de mediunidade, né? As mediunidades de efeitos inteligentes, né? Porque essa anteninha aqui vai servir para captar esses sinais, no caso da incorporação, da psicofonia, né? Mas pessoas que não têm essa formação, eles podem ter outros tipos de mediunidade. Tá bom? Tudo bem por enquanto? Todo mundo acompanhando, tudo em ordem, né? Ainda no capítulo 1, né, do Missionários da Luz, André Luiz falando: meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. Aqui ele está se utilizando dos recursos do mentor espiritual dele, o amigo espiritual dele, que deu a ele essa capacidade de enxergar no mundo dentro do corpo, né, do médium, que era um psicógrafo. Então ele tinha capacidade visual maior que dos raios-x, né? As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Quer dizer, então, percebendo o físico da pessoa, ele percebia, né, que as glândulas, tireoide e outras glândulas que a gente tem, elas pareciam, como ele fala, oficinas elétricas. Então, elas também vibravam luz. Quando a gente fala de mediunidade, a gente logo pensa na epífise, pensando, né? É a epífise a glândula da vida mental. Então, a gente pensa em mediunidade e pensa só na epífise lá funcionando. Mas esse trecho escrito por André Luiz mostra que todo o nosso físico, né, psicofísico, participa da manifestação espiritual. Não só a epífise, todas as glândulas do nosso corpo, elas funcionam e também irradiam luz à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Quer dizer, elas estão em intensa atividade nesse momento. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular, porque aqui as glândulas é do corpo inteiro. Daí ele se deteve na contemplação e estudo do cérebro. Os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então, de toda a região da medula, que toda essa ramificação, ele enxergava como extenso pavio de luz. Deve ser uma cena bonita, né? Intensa luz. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. Sabemos lá o que ele está querendo dizer com isso, né? Porque o que ele viu, né, nessas regiões. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos, certamente delineados por luz, né? Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. Os lobos, né, frontal, e não lembro o nome dos outros lá, mas os lobos do nosso cérebro. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações,
constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Olha que interessante, né? Então, toda a região do córtex cerebral, toda a região, né, toda essa ramificação nervosa, ela estava em intensa atividade, que ele podia perceber. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. Então, vocês percebem que no centro de tudo isso se destacava a epífise, né? Emitindo esses raios azulados, intensos, como ele falava, né? Tanto que ele faz uma comparação com os demais médiums lá da reunião que ele foi assistir, segundo o livro Missionários da Luz, e os outros médiums, a epífise emitia luz também, mas não tão intensa quanto o médium em atividade, né? Como eu quero mostrar para vocês aqui, não é somente a epífise que funciona para a mediunidade. Então, a gente não pode necessariamente afirmar que a epífise é a glândula da mediunidade, né? A epífise, ela é de suma importância para a mediunidade, mas ela não é somente ela em atividade a serviço da mediunidade. É todo o nosso organismo desenhado para isso. Agora, vejam nisso que eu estou falando para vocês uma coisa que eu tenho falado bastante, né? Essa é a tal da predisposição orgânica, né? Você já vem com o corpo predisposto ao exercício da mediunidade. Veja, nesse caso, né? A sua epífise, ela já vem com os cristais de apatita. Essa formação, ela é delineada antes da reencarnação, né? Ela já é trabalhada antes da reencarnação. E ela vai em outros centros também, o sistema nervoso, né? A região medular que fala, né? Enfim, tudo isso já é desenhado para o desempenho da atividade mediúnica antes da encarnação, né? No nosso modelo, no nosso molde, que é o perispírito. E vejam também que o perispírito, né, sendo o reservatório ou reflexo das nossas conquistas no tempo, o reflexo da evolução do espírito, a gente vai trabalhando todas essas situações na nossa evolução, né? Então, uma experiência numa encarnação vai sendo gravada no perispírito, noutra encarnação vai sendo trabalhado aquela situação, né? Até que um dia a gente se apresenta mais adequado e preparado para o desempenho da atividade mediúnica na Terra, tá? Mas são conquistas. Aí você tem que fazer essa divisão, né? A mediunidade de prova quase sempre é uma imposição. Daí, o corpo predisposto é imposto, né, ao espírito, para ele aprender a lidar com essas ferramentas. Agora, a mediunidade que não é de prova, né, a mediunidade que é conquista do espírito, essa já vem toda delineada no perispírito e somente não vai incidir gravando a matéria mais densa do corpo físico se o plano espiritual quiser impedir. Se ele quiser que a pessoa não tenha o desenvolvimento da predisposição orgânica à mediunidade naquela existência física, por determinadas necessidades. Um exemplo, Allan Kardec era um espírito extremamente evoluído, que certamente já tinha conquistas mediúnicas no seu perispírito de sobra, né? Só que ele não tinha nenhum tipo de mediunidade física, né? Assim, no organismo, biológico mesmo.
Ele era aquele tipo que não via nada, não ouvia nada, né? Só que vejam que pelo fato dele ser um espírito extremamente evoluído, a matéria cada vez mais oferece menor resistência, né? Então a intuição dele era muito intensa, a intuição dele era muito vivaz, né? Porque a matéria não consegue abafar a grandeza espiritual, né? Tudo bem até agora, gente? Tudo em ordem? Tranquilo? Dúvidas vocês vão falando. Numa evolução em dois mundos, André Luiz fala, assim como o centro cerebral que ele está falando aqui é o centro de força, tá? O centro cerebral é o nosso frontal aqui, que está nessa região da testa. Assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, que é aqui em cima, né? O centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, que é aquela região do nosso cérebro, possui no tálamo, que eu mostrei para vocês aquela região, mas eu mostro de novo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da vida do olfato, que é a única via sensitiva, aqui é via do olfato, né? Que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, constitui vasto sistema de governança do espírito. Então, explicando isso daqui, né? No nosso centro coronário, né, essa região do lobo frontal aqui é a região da razão nossa. O nosso cérebro, vocês sabem, é formado por regiões, né? Então, essa região aqui da razão tem o sistema límbico, que trata das emoções, né, das nossas reações emotivas, e tudo isso é interligado de uma forma que a coisa funcione. Isso não é assim ao acaso e nem de ontem para hoje, é uma coisa que a gente foi elaborando e tornando complexo no tempo da nossa evolução, né? E a gente tem o tálamo, vamos voltar lá para enxergar o tálamo, né? Ó, o tálamo, ele é essa regiãozinha aqui, ó, né? Ó, tálamo, que está inclusive representado na imagem lá dos egípcios, né? O tálamo, ele, conforme fala o André Luiz, ele comanda, vamos chegar aqui, ó. Ó, ele comanda o nosso sistema orgânico, o espírito comanda o nosso organismo através do tálamo. André Luiz está falando isso aqui, né? Então, no tálamo, olha, ele recebe todas as impressões da cortiça cerebral, que é o lobo frontal nosso aqui, né, da região da razão, e ele comanda o nosso organismo físico. O que os espíritos falam e que a gente não estuda muito no espiritismo, porque a gente se detém em estudar a epífise. Mas o tálamo ou seria, até segunda ordem, né, a regiãozinha do nosso cérebro, o ponto em que o nosso espírito se liga, né, ao físico. Então percebam que enquanto a epífise ela recebe todas as impressões do mundo externo, sendo uma anteninha que está captando, né, todas as impressões do meu próprio espírito sobre o meu organismo físico se transfere, né, de um mundo ao outro pelo tálamo, pela região do tálamo, tá? Portanto, quando eu falo de mediunidade, eu estou ressaltando a figura da epífise. Quando eu falo de animismo, eu estou ressaltando a figura do tálamo, né?
quando eu falo de mediunidade, eu estou ressaltando a figura da epífise, que está aqui embaixo, ó, né? Mas quando eu falo de animismo, eu estou ressaltando a figura do tálamo. O que é animismo? Vem de animus, alma, né? Significa que é a influência do meu próprio espírito sobre o meu organismo físico. Então, numa comunicação anímica, né, o meu espírito, a mente, né, está se comunicando com o físico através do tálamo. Agora, aqui, no que a gente está conversando, e tudo o que está sendo passado, né, que eu estou falando, vejam, isso tudo pode até ser conhecimento que está armazenado aqui na minha região cerebral. Mas vejam que é automático, em questão de minuto, de instantes. A minha mente está ligada a essa região. Tudo que eu falo provém da minha vontade, que é da mente, né? E, portanto, a manifestação anímica, quer dizer, toda a manifestação da minha alma, toda a manifestação, ela é possível por essa região aqui. Mas o mesmo que acontece com a epífise, não é somente ela, tá? Porque, vamos lembrar, o meu perispírito, ele se liga célula a célula ao meu corpo físico. E aí já é uma ligação, né, que exerce a sua influência. Eu estou ligado na região cerebral que comanda todo o sistema endócrino e todo o sistema nervoso. Portanto, vejam que o funcionamento do meu corpo físico, falando de forma do animismo, né, pela manifestação do meu próprio espírito, o funcionamento do meu corpo físico é uma manifestação bastante complexa, né, que não se dá exatamente através de um ponto apenas, mas de todo um contexto, né? Mas vamos voltar aqui. Então, possui no tálamo, para onde conflui o vasto sistema de governança do espírito. Quer dizer, a minha mente, o espírito, governa todo o cosmo orgânico, né, através dessa região aqui, ó. Tá? Daí eu que sempre gosto de fazer as minhas imagens aí para tentar deixar mais claro, né? Eu criei esse daqui para a gente conversar um pouquinho a respeito. Aqui eu coloquei a epífise para, né, a gente ter essa imagem. Então vamos supor que a epífise esteja aqui. A epífise, ela é, como eu falei, essa anteninha aqui. Ela capta todas as ondas eletromagnéticas que vêm do exterior e ela emite também. Então ela é, no mesmo instante que ela é receptora, né, ela é emissora, tá? Então vejam, olha a importância da epífise que a gente tem, né? Vamos supor a mensagem que vem de fora, então a manifestação mediúnica, né? Um espírito emite aqui, né? E aí é uma coisa interessante para a gente pensar a nível de prática mediúnica, o que acontece na casa espírita. Porque vamos lembrar que a gente já estudou isso nas aulas passadas, o espírito, quando ele se aproxima do médium, né, ele envolve o médico fluidicamente. Lembram que a gente estudou o encontro da aura do médium com a aura do espírito comunicante cria uma fusão fluídica que cria uma sintonia, né? E, portanto, nisso o espírito envolve o médium. Mas todas as impressões, a comunicação do espírito, a onda mental do espírito, o que o espírito quer comunicar, vai ser captada pela epífise. Embora, né, o meu corpo todo sinta uma reação natural naquele choque, né, da fusão fluídica, né, porque a epífise é a antena principal, mas
não só no cérebro, que tem uma intensa gama de receptores, mas em todo o meu organismo eu tenho receptores, né? E a comunicação em si vai ser captada pela epífise. Então, nesse sentido aqui, o espírito emite, portanto, o pensamento dele, ele quer se comunicar. Então, ele fala uma frase lá: a paz de Jesus esteja com todos, né? Isso daí vibrou aqui, a epífise captou. E vejam, segundo falam os livros, né? A epífise captou esse sinal, ela transformou num estímulo elétrico, num impulso, ela envia para o tálamo, né? O tálamo vai captar esse impulso. O tálamo, ele, numa fração assim instantânea, ele vai enviar isso para a mente, que é o nosso espírito, né? Vamos considerar a mente aqui o nosso espírito. O espírito vai captar isso, vai devolver para o tálamo, que vai encaminhar para as regiões do cérebro pertinentes ao ato, né? No caso, o que acontece no médium consciente, né? Não no médium inconsciente. O que acontece no médium consciente? Ele capta o sinal da comunicação do espírito, envia para o tálamo, ele troca essa informação com o espírito, né? Que devolve pro tálamo, que vai enviar para a região, normalmente no consciente, né? Para a região do córtex cerebral, né? Do nosso do frontal, que vai processar de forma racional a comunicação, né? E somente depois disso, vamos entender aqui no tálamo, né, as regiões diferentes do cérebro. Depois disso, ele vai devolver para a epífise para que cumpra seu papel de mandar essa reação para os setores do nosso corpo físico. Então, é até complicado de tentar explicar isso, porque, e André Luiz fala bem quando ele menciona, né, que a gente ainda não consegue compreender muito bem o que é isso, né? Porque a gente tem ali a epífise emitindo para o próprio corpo físico toda uma reação a nível de hormônio, né, que nosso sistema hormonal, a nível de impulso elétrico pelo nosso sistema nervoso, né? O nosso corpo todo reage à comunicação, né? E tem todo um processo de racionalizar a mensagem. Então vejam que é exatamente por isso que eu estou explicando aqui, que André Luiz, quando viu o psicógrafo em atividade, ele se espantou. Por quê? A epífise era o centro que estava atuando mais intensamente, que ele fala que tinha um destaque, né? Tinha uma intensa luz azulada. Então ela estava atuando intensamente nesse processo aqui, ó, recebendo, passando para as regiões do cérebro, tendo a participação do nosso espírito, né? Devolvendo isso, novamente captando a mensagem de retorno e enviando para as regiões do organismo físico ter a sua reação própria. Nesse sentido, enviando a nível de hormônio para as demais glândulas, e por isso que André Luiz percebeu as glândulas outras, né, todas em funcionamento também, enviando os impulsos elétricos através do sistema nervoso, e por isso que ele percebeu toda aquela ramificação nervosa iluminada, né, conduzindo esses impulsos, e, portanto, de uma forma bem complexa, a mediunidade se processando. Percebem que interessante tudo isso, né?
quando a gente fala que o espírito sempre participa da comunicação mediúnica, né? E é exatamente por isso que ele pode exercer um controle, e sempre é assim, né? O espírito comunicante vem e fala determinadas coisas, mas eu, como médium, eu só falo se eu quiser. Eu só repito aquilo se eu quiser. Ou se eu achar necessário, eu mudo aquelas palavras por outras que eu acho mais adequadas. Como o espírito faz isso? Como eu faço isso? Porque eu estou ligado nesse processo de comunicação, né? A comunicação passa, ela é processada no meu cérebro a nível racional e a nível do eu profundo, do próprio espírito, né? Numa fração assim de segundos, né? Mas eu exerço essa influência. E, portanto, mesmo se eu estiver afastado do corpo físico, né, essa reação não é automática aqui. Veio a comunicação, aqui já passou para o organismo físico ter a reação. Não é. Ela, do mesmo jeito, vai atingir o espírito, que pode ou não frear aquela manifestação. Tudo bem, gente? Entenderam mais ou menos, né? Porque é complicado, não é fácil, mas, né, a gente tem que começar a se habituar com essas coisas. É lógico que na prática mediúnica, principalmente, e tem muitos médiuns assim, né? Eu não sei explicar como acontece, eu sei que acontece, e basta, né? A pessoa sentou ali, se concentrou e a coisa se processa. Mas quanto mais a gente tiver conhecimento de como se processa, mais a gente pode controlar, né, o ato em si. E, portanto, participar de forma mais racional, né, a tudo o que acontece. Por quê? Os espíritos falam que é preferível o médium consciente de tudo o que está acontecendo, porque o médium consciente auxilia no controle do ato, né? E porque o inconsciente não é pelo fato de ser inconsciente que isso não acontece. Porque às vezes no médium inconsciente é a mesma coisa, ele recebe aqui a comunicação e o espírito analisa se aceita ou não aquilo e processa a nível cerebral, né? Mesmo inconsciente. O que acontece é que o espírito não está no inconsciente ligado a determinada região do cérebro que vai gravar na memória tudo o que aconteceu. Portanto, o médium inconsciente é aquele que depois que termina a manifestação mediúnica, ele volta e fala: o que aconteceu? Não lembro de nada. Mas ele participou de todo o ato. É que a mente não está ligada da forma adequada às regiões da memória que o façam lembrar. Mas ele participou, né? Mas o que acontece com o médium inconsciente? Nem todo médium inconsciente ele já detém, né, a responsabilidade do ato. Nem todo médium inconsciente ele já é capaz de manter o controle. Então, o que pode acontecer? Eu já falei isso para vocês, eu acho. Mas aqui a gente vê de forma bem clara, né? O que pode acontecer? O médium inconsciente ele é envolvido, né? Vem a comunicação, só que ele não exerce esse controle, ele se afasta, né? E no momento que ele não exerce esse controle, que é a vontade dele exercer ou não, ele deixa o corpo, nesse nível aqui, entregue ao espírito comunicante. Daí o espírito comunicante realmente fala o que quer, porque não tem filtro, né? As coisas chegam aqui e aqui já passa para a reação corporal, né? Se o espírito comunicante quiser, só não faz isso porque os espíritos não deixam, né? Mas se ele quiser bater no dirigente do trabalho, o corpo reage, vai lá e bate no dirigente do trabalho, entendem? Por que não acontece? Porque o plano espiritual, os amigos, eles tomam a vez esse daqui e fazem o controle necessário, né?
tá? E então, quanto mais você é consciente da sua responsabilidade, menos trabalho você dá para o plano espiritual, né? Quanto mais ainda irresponsável somos, mais trabalho a gente dá, porque eles têm uma maior cota de serviço para controlar o ato mediúnico. Tudo bem? E daí o que acontece em casos de obsessão? Porque na obsessão é a imposição da vontade de um espírito, né, sobre o médium. O obsidiado sempre é médium, né? Não tem obsidiado que não seja médium, porque ele recebe aquela influência espiritual. Então o que acontece? O espírito comunicante, que é o obsessor, ele, através da sugestão mais forte, que é a do subjugado, né, que é o espírito obsediado, ele anula esse controle, né? Daí é diferente, o espírito não consegue fazer esse controle. E daí, em casos como casos graves de subjugação, ele passa a ser, na verdade, ele toma o controle, né, do corpo físico da pessoa. Ele anula essa região aqui, ó. Ele inibe a ação disso daqui. Então você está consciente do que está acontecendo, né, mas você não consegue fazer nada. E ele toma o controle, inclusive, das reações nervosas, né, e do sistema de hormônios, né? E, portanto, reage no corpo. E aí você vê aquelas situações, pessoas fazendo o que não querem, né? Nesse sentido de, às vezes, passando vergonha na frente dos outros porque cai no chão, né? Se arrasta no chão, imita animais. Tudo isso porque não tem controle sobre o seu cosmo orgânico. O controle foi assumido pelo espírito obsessor. Tá? Existem alguns casos de obsessão. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele fala que a gente tem os 3 tipos de obsessão, né? Que é a obsessão simples, que eu costumo brincar que é o encosto que a gente pega por aí quando sai na rua, né? A obsessão simples, a fascinação, que é extremamente perigosa, porque a gente vai cedendo aos poucos, né? E a subjugação, que é bem complexa, porque o espírito, ele toma conta mesmo de todo, ele se imanta, né, todo o sistema nervoso e acaba controlando o físico do subjugado. Mas Allan Kardec fala no livro dos Médiuns que não existiria o que a gente chama de possessão, que é um espírito, né, obsessor tomar posse mesmo do corpo físico, a ponto de anular totalmente aqui, né, e tomar posse, entrar na vez aqui do espírito que é o dono do corpo. No livro dos Médiuns ele diz que não tem possessão, né? Seria a subjugação o máximo. Mas depois, na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1863, ele volta atrás, porque através dos experimentos práticos dele, né, através do estudo prático dos casos, ele, na Revista Espírita, ele fala, eu me equivoquei, né? Na verdade, existe possessão sim, porque ele enxergou a possessão na prática, né? E na possessão, o espírito ele se imanta tão estreitamente, né, ao físico do obsediado, que às vezes a gente, no trabalho mediúnico, você olhando, você não consegue enxergar o espírito obsessor. Dá a impressão que é um só, né? Porque fica ali grudadinho mesmo, né? Então são casos extremos, né? São casos extremamente graves que demora muito tempo para resolver.
mas vejam que tudo encontra explicação nesse esquema aqui, né? Que evidentemente é muito mais complexo do que isso, né? Como eu disse, André Luiz, naquela descrição que ele faz, ele mostra bem a surpresa dele em observar o que acontece, né, no ato mediúnico. Como eu disse, ele analisou um psicógrafo, né, um médium de psicografia, que é escrita, né? Mas na incorporação, que a gente fala, né, mediunidade de incorporação, a psicofonia, é a mesma coisa. É ativado as mesmas regiões e tudo mais. Então, o procedimento é idêntico, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Eu já falei para vocês, se ninguém tem dúvida, isso pode ser porque ninguém entendeu nada, né? E como que é? Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo Então bem, tá bom. porque a gente está quietinho porque está entendendo e está interessante. Que é isso. Se está entendendo, tá bom, né? Mas, Tá bom, gente, vejam, na verdade, a gente não vai conseguir entender tudo assim de uma vez, né? E tem muita coisa que é curioso, tem coisa que a gente estuda, que a gente vê e a gente entende pra gente, né? Daí a gente fala, ó, que legal, isso daí é assim e tal, eu vou explicar na aula. Só que você vai tentar explicar, não é a mesma coisa. Você não consegue explicar, por quê? Você entende a nível né, de pensamentos íntimos seu, mas você não consegue ainda, né, passar aquilo em palavras para outras pessoas, porque é muito complexo, né? E evidentemente a gente vai entender bem isso quando a gente estiver na situação do próprio André Luiz. Na situação dele, a gente vai poder analisar acontecendo, né? Aí é diferente. Porque aqui encarnado, evidentemente, que a matéria densa inibe um pouco a nossa ação, né? E impede que a gente veja as coisas acontecendo como eles veem lá, tá? Mas eu quero falar que o objetivo da nossa aula é tratar da glândula pineal e a mediunidade. E esse objetivo é cumprido naquele esqueminha que eu falei para vocês, tá? Que mostra bem como funciona essa glândula na atividade mediúnica. Importante ressaltar sempre que não é simples como a maioria pensa, né? Que é aquela anteninha captou e falou, né? Não é assim. E nem um pouco mais complexo, mas ainda simples, e achar que a anteninha da pineal capta a mensagem, eu raciocínio aqui e falo, pronto, acabou. Não é isso, né? A manifestação espiritual ela é muito mais complexa. É que as pessoas não param para se perceber no ato, no transe mediúnico, né? E exatamente por isso que provoca o transe mediúnico, porque é uma manifestação que realmente ativa intensamente muitas regiões do nosso organismo e fazendo com que alguns sintam, né, muito intensamente no físico a manifestação espiritual e outros menos. E por que esses outros menos? Porque às vezes a nossa mediunidade ela é mais intuitiva do que orgânica, biológica, né? E sendo assim mais intuitiva, talvez a gente processe tudo isso mais a nível intelectual mesmo, né? Daí naquela ideia que a gente faz aqui, né, você teria capta pela intuição, né? A epífise é a mesma que capta, né?
mas ela se processa aqui, olha, e daqui já fica na região do córtex, nosso cérebro, e ali já toma o caminho do nosso pensamento mesmo. É complicado falar, mas enfim. Tá? Então, com relação à mediunidade, é isso. E com relação ao animismo, eu gosto sempre de falar do animismo porque as pessoas não param para pensar que o que acontece com a gente no dia a dia é um ato mediúnico, é uma manifestação espiritual prolongada, né? Porque até, eu acho que na palestra do Sérgio Felipe, ele brinca com isso, falando que a gravidez é um ato mediúnico, né? Ele brinca com isso. Por quê? A encarnação é um processo de envolvimento espiritual, né? O nosso espírito está envolvendo a matéria, né? E a manifestação espiritual anímica da nossa alma, ela segue mais ou menos o mesmo caminho e o mesmo processo de uma manifestação mediúnica, tá? Então, o que acontece é que a vida material em si é uma manifestação espiritual mais prolongada, porque baseada em leis naturais que regem essa ligação, né, já há muito tempo, né? E a mediunidade em si é uma manifestação espiritual provisória, uma manifestação espiritual, tem um outro termo que poderia falar, mas percebe que assim mais não é fraca, eu esqueci o termo agora, mas provisória mesmo assim, né? O espírito vem, envolve a matéria, passa a manifestação que ele quer passar, né? E vai, e sai de perto. E o nosso não, o nosso permanece manifestando dia a dia, né? A sua vontade na matéria mais densa, tá? Então é bom, é importante fazer essa distinção para que a gente tenha esse entendimento maior. Sobre a epífise é interessante ainda falar, e agora já enchendo um pouco linguiça, porque o mais importante que eu queria passar era isso, né? Como eu disse, no tempo, né, na história, muito já se estudou sobre a epífise, é que recebe outros nomes e às vezes acaba ficando meio escondidinha lá em outros conhecimentos que a gente acaba não tendo acesso. Mas os antigos estudavam bastante porque perceberam a importância dela, né, nessa relação. Lembrando que os povos antigos eles tinham um conhecimento e uma evolução espiritual maior e portanto a gente não pode entendê-los como povos primitivos, né? E portanto eles tinham esse conhecimento. E na filosofia também, como a gente pode lembrar, ela é amplamente estudada, porque o filósofo é aquele que, aí depende, né, evidentemente, da linha, mas o filósofo é aquele que não está satisfeito em saber o que ele sabe, ele quer saber mais. E a filosofia ela surge sempre de uma análise empírica, né? Quer dizer, você analisa a realidade que te rodeia e quer explicar por que isso acontece. E o René Descartes, ele, que é filósofo, né, ele queria exatamente isso. Acho que por intuição ele percebia, né, muita coisa que acontecia e ele queria explicar. E ele chegou à conclusão, no tempo dele, né, muito tempo atrás, que a epífise é a glândula da vida mental, né? Ele chegou à conclusão que a epífise é o elo de ligação do espírito e a matéria, né? E daí você fica pensando, puxa vida, como que uma pessoa inserida no ambiente que ele estava, né, que acreditava no que a Igreja Católica ensinava, né,
E é bem certo que muitos filósofos não acreditavam na religião secular, né? Mas com a cultura daquela época, como podia, né, chegar a essa conclusão? Percebe? Isso, evidentemente, vem de encontro àquilo que a gente já falou. O espírito é tão grande que o físico não consegue abafar a realidade espiritual, né? Então, ele já conseguia pensar num nível diferente do nível das demais pessoas, né? Ele conseguia captar o que as outras pessoas não percebiam. E isso é tratado na obra de um outro filósofo, que é o Henry Bergson, que tem um material que é o método, como que é? O método da intuição, né? E ele falava exatamente isso, que existem pessoas que conseguem se sobressair às demais e captar as verdades por mera intuição, né? Então não é algo que foi ensinado a ele, foi captado de uma realidade, de uma verdade que é imutável, né? Só pode ser isso, para que essas pessoas, né, num momento em que não tinha condição de saber disso, falavam a respeito, né? Mas hoje, depois da codificação espírita, a gente tem muito material aprofundando bastante esse conhecimento. E como eu disse noutra aula já, eu acho que atualmente a gente procura muito pouco. A gente poderia aprofundar mais, né? E se a gente ficar só estudando sobre a apostila, a gente vai ficar na superfície. A gente tem que aprofundar, tem que estudar, tem que procurar cada vez mais. Tá bom, gente? Então, a matéria é essa, que é bem própria para a nossa parte teórica, agora começaria a parte prática, né? Mas não tem, infelizmente. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, repisar alguma coisa que foi falada? Fiquem à vontade. Não? Tentem falar alguma coisa para eu ver se vocês entenderam. Bom, gente, é isso, tá bom? Oi, pode falar. Você quer Isabel? posso então falar? Pode. O que eu aprendi então é que aquele parágrafo do André Luiz, ele fica difícil, né? Sim. Assim, na verdade, o que eu aprendi nas aulas de neuro, que é assim, o que são esses estímulos aferentes? É o que ele tem, né? Eles chegam no cérebro. Sim. Então, o tálamo, ele é apenas um relé. É como naquele escaninho, aquela cena que o carteiro está assim olhando, ó, essa carta é para Campinas, essa é para Caieiras, essa, e vai distribuindo. Então, o OTT. Cada estímulo que chega, o tálamo é o responsável disso daí, né? Então, assim, ó, tá chegando o estímulo da luz, vai para onde? Vai para o córtex posterior, né? Que é o da visão. Sim. Tá chegando estímulo de tal coisa. Então, é isso daí. Eu só queria falar isso do tálamo. Ele distribui. Só para acrescentar. Sim, o perfeito. Tálamo é uma coisa. Ele, assim, é magnífico e ele, inclusive, as doenças do tálamo confundem tudo, né? O estimulador, daí ele vai mandar para o ouvido, sabe? Então, vai ficar tudo confuso. Então, o tálamo, a função do tálamo é muito preciosa, né? Que ele vai distribuir todos esses estímulos que chegam para o seu devido lugar. Sim, sim. Então, esses estímulos aferentes, isso é curioso, né? Porque isso que você falou vem bem de encontro a tudo que eu estudei, né, a respeito do tema. Apenas ressaltando essa questão que eu também estudei, que o tálamo está estreitamente ligado com a mente. E, portanto, pode nem parecer que é isso, mas todos esses impulsos, ele tem a impressão da mente junto. Né? A mente... Porque são frações de segundo. Isso. É muito rápido. Com certeza. Né? Mas a mente e o tálamo, ela troca informações instantâneas, né?
E o tálamo, de fato, ele distribui. É como eu brinquei, o ATT, o operador de triagem, né, dos correios lá, que foi que você falou. Né? Ele que fica triando as cartas lá, né? O tálamo tem esse papel, né? E isso que é curioso, que ele recebe, como você disse, né, essas impressões, as vias aferentes aí, né, esses impulsos de todos os dos nossos sentidos, né? E às vezes, se uma pessoa, ela pode não ter o sentido da visão, mas nesse sentido, os outros sentidos vão trazer as informações que vão chegar no tálamo e a pessoa ela consegue construir a nível mental a imagem de algo sem ter visto, dependendo, evidentemente, da situação, né? Porque ele trabalhando certinho, né? Ele as impressões que chegam consegue processar, né? E às vezes suplantar uma que está faltando. Isso é bem interessante, né? Bem legal. Sim. Então, o que eu deixo claro para vocês, né, é isso, que no estudo a gente percebe que não tem uma coisa mais importante que a outra. Tu tem que trabalhar num conjunto, né? Agora, a gente sabe que o cérebro, ele é ainda um órgão que a gente vai demorar muito tempo para entender. Porque vocês veem mesmo o caso daquele músico que se acidentou, né? E conseguiu recuperar os sentidos, inclusive de fala e tudo mais. Ele teve lesionado a região do cérebro. João Carlos Martins? Oi? João Carlos Martins, que era maestro, depois não, virou... Não é esse, aquele outro, do Barão Vermelho lá. Ah, tá. Nossa, não é? Oi? Não é Herbert Viana? Isso mesmo. Isso. Né? Então, ele teve lesionado uma região do cérebro, mas pelo fato de ser músico, ele trabalhava muito a outra região, e essa região do cérebro acabou suplantando as necessidades daquela que lesionou. Então, ele teve uma condição de vida quase normal, pelo fato do cérebro ter encontrado um caminho, né, para suplantar aquela deficiência. Nosso cérebro é uma peça de estudo que, né, ainda vai exigir muito trabalho nosso. Mas uma coisa importante, né, só para... Esse trabalho não vai seguir o passo que a gente está seguindo hoje. E isso que é interessante. A partir de agora, a partir do momento que está chegando a regeneração, todo conhecimento ele vai sendo multiplicado, né? E as coisas vão chegando de uma forma diferente. É lógico que as crianças que chegam hoje parece que já são diferentes da gente, né? Eles têm uma outra visão e tudo mais. Mas o Chico Xavier fala a respeito, e outros também falam, que vai chegar nesse momento da regeneração aqui, vai ser permitido aos povos de outros planetas, que a gente chama de extraterrestres, virem auxiliar o nosso processo de evolução. Quer dizer, a coisa vai, né, vai... Por isso a gente tem que rezar toda noite, né? Ó, Deus, eu fui bonzinho, eu quero ficar no mundo de regeneração, tá bom? Para que a gente não vá de volta para o mundo primitivo. Senão é lógico que lá a gente vai ser uma pessoa destacada pelo conhecimento que a gente tem, mas eu acho melhor ficar por aqui mesmo. Uhum. Você queria falar, Isabel? Não, que esse processo de regeneração, no cérebro nós temos as células que a gente chama de células silentes, silentes de silenciosas. A gente não conhece nada do cérebro, né? Uhum. Então, essas células estão lá, calmas, tranquilas. Aguardando. À medida que é necessário, como no caso do Herbert Viana, que vocês falaram, outras pessoas, então, porque eu recebo estímulo, eu preciso devolver.
o estímulo nervoso vai percorrendo outros caminhos e vai despertando essas células. Sim. As células silentes, que estão lá, elas estão lá de backup. Se precisar, o cérebro usa. Se não precisar... E é curioso como cada célula do nosso físico tem a sua especialização, né? E existem essas no nosso cérebro apta, como falou, ser suplente, né? Opa, deixa eu entrar na vez agora. Esse vídeo que eu quero pôr do Bruce Lipton, ele vai falar isso, das anteninhas, ele vai falar de cada célula dessa, que é fantástico. É muito bom. É mais de 1 hora o vídeo, mas vale a pena. Gente, eu já falei uma vez para vocês, eu vou mostrar de novo esse livro aqui, ó. Vocês estão enxergando ele... Eu estou vendo ao contrário, mas acho que vocês estão enxergando certo, né? Então, esse livro do Walter de Oliveira Alves, ele é bem legal, é a construção da mente, neurociências e espiritualidade, né? E ele é pequeno, ele é estreitinho, tá vendo? Ele é poucas páginas. Dá para ler em 2 dias. 210 páginas só. Ele é muito legal, explica muita coisa. Você quer mostrar aí, Isabel? Fisiologia transdimensional. Então, legal também. Você está sem som. Está desligado o som. Ele é professor de fisiologia da Faculdade de Ciências Médicas de Santos e ele é espírita. Tem várias palestras dele aí, né, no YouTube. E ele fala, para os alunos dele, ele fala sobre a fisiologia da alma também, tudo, como que é essa interligação. E é maravilhoso também. Né? Ele é de grande entendimento, porque ele é da área médica, né, também. Sim. E, né, depois, quando a gente se reencontrar, eu levo o livro para o pessoal. Legal. Muito bom, gente. Então, a gente vê que já tem muita gente com estudos sérios, né, na doutrina espírita, oferecendo, né, o resultado do seu esforço, do seu trabalho. É importante também, mas a gente não pode só ficar preso, né, a palestras que trazem só as mensagens reconfortantes do Evangelho, né? Como eu disse, são importantes também. Mas vamos lembrar Emmanuel, né, que diz que a gente tem que adquirir as 2 asas, né, do amor e do conhecimento, da sabedoria. E, portanto, porque tem gente que adora ouvir palestras, né, de palestrantes que falam coisas bonitas só e, né, comovem multidões. Mas é importante a gente parar e botar o nosso raciocínio para funcionar também, porque senão a gente fica atrasado, né? Tá bom? Tudo bem? Todo mundo? Se ninguém tem mais perguntas, a gente parte para o encerramento, né? Eu faço as vibrações e depois a prece final a Rita, né? Tá bom? Então vamos nos acalmando, vamos sentindo essa paz, essa luz que nos envolve. Em pensamento, vamos abraçando os amigos espirituais que estão conosco ao nosso lado e vamos também nos ligando em pensamento com, entre todos nós, todos que estamos ligados, e assim unidos, lembramos Jesus, pedindo a Jesus que multiplique no seu coração as vibrações amorosas que partem de nós para distribuir a todos os necessitados e vibrando amorosamente, sempre lembrando de Jesus em benefício de toda a humanidade sofredora, todos os doentes,
os familiares e parentes dos doentes que sofrem juntos, vibrando amorosamente para que todos sejam consolados, todos sejam reconfortados e que a esperança seja em todos os corações uma constante. Vamos vibrando amorosamente em benefício de todos os países, principalmente as regiões mais necessitadas, vibrando amorosamente pelo Brasil, envolvendo nosso carinho os nossos dirigentes e o nosso povo, vibrando pelos necessitados em geral, os abandonados, os que têm fome, os que têm frio, por todos aqueles que estão em casas de assistência coletiva, os que estão presos, os que estão desesperados, desanimados, os tristes, envolvendo a todos em muita luz e em nosso pensamento vendo-os recobrarem a esperança, vibrando amorosamente ainda uma vez por todo o nosso sistema de saúde, pelos profissionais da saúde, pelos doentes. Vamos vibrando por todos os lares da terra, por todas as famílias, que haja paz e harmonia em todos os lares, vibrando pelo nosso próprio lar, envolvendo em muita luz toda a nossa família, vibrando amorosamente em benefício do Fraternidade Evangélica, envolvendo em luz todos os nossos amigos espirituais, trabalhadores, todos os frequentadores, envolvendo em luz essa bendita casa que nos ajuda, vibrando por todos os desencarnados em geral, lembrando com muito carinho aqueles que mais necessitam e novamente vibrando para que a esperança nasça no coração daqueles que sofrem, que recebam o conforto da nossa lembrança, do nosso carinho. Vamos vibrando pelos copos de água que colocamos, pelas águas e alimentos da nossa casa, e vamos vibrando por nós mesmos, envolvendo nessas vibrações todo o nosso corpo físico, nosso espírito, assim nos acalmando, nos reconfortando e vibrando com muito carinho pelos amigos que conhecemos, que precisam de vibrações, pelos nossos colegas de classe e por todos aqueles que sabemos necessitados. Agradecendo a Deus e agradecendo a Jesus pela oportunidade e agradecendo aos amigos espirituais pelo auxílio. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que hoje nos ajudaram na compreensão dessa aula e na união desse grupo. Gratidão por termos encontrados nessa doutrina um caminho para nossas vidas. Que assim seja.